vamos orar por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem como tema Deus de milagre. Vamos orar? Vamos orar agora. Pai, muito obrigado, porque eu creio nessa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, a importância que ela é para nós hoje. Creio que muitos de nós estamos aguardando em Deus um milagre, Deus, poderoso, um milagre sobrenatural, e eu quero falar sobre isso hoje. Espírito Santo de Deus, o Senhor colocou no meu coração para queimar essa palavra, porque eu creio que muitos de nós estamos aqui, estamos aguardando verdadeiramente essa decisão de uma senha para Deus estar nos trazendo o milagre que Ele tem para nós. Deus já construiu no seu coração um desejo, e todo o propósito do Senhor já está estabelecido, e eu creio que Ele quer o melhor para nós. Aguardamos os nossos milagres, estamos prontos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, antes de eu estar lendo esse texto de Juízes capítulo 7, verso 1 a 2, eu quero que você já coloque aí na tela, tá? Eu quero levar você a entender algo. Olha só, eu quero te dar um pano de fundo dessa história, quero falar para você dessa história, até para você se situar até esse ponto. Esse capítulo aqui é o capítulo 7 de Juízes, mas eu vou contar a história aqui do capítulo 1 para você entender, tá? E depois do capítulo 6 e o 7, só para você construir um pano de fundo, para você entender o que eu quero falar hoje com você, tá? Olha só, o que acontece? Josué tem uma conquista da terra, e ele chega então nesse momento ali de Juízes capítulo 1, Josué morre, e por causa da morte de Josué, o povo de Israel, que estava em ascensão, conquista, vitória, vivendo o bom de Deus, começou a se perder, e assim vem todo um histórico de pessoas que se distanciam de Deus, e quando eles pedem a Deus, eles retornam para Deus, Deus traz os benefícios, as vitórias, e assim é uma sequência de tempos em tempos, onde gerações se levantam e gerações caem, e aí nós chegamos em um momento em que Deus resolve, diante do pedido de socorro do povo, Deus resolve levantar um homem chamado Gideão. Aí nós estamos no capítulo 6 de Gideão, onde Gideão recebe uma visitação de um anjo de Deus, e ele percebe, mesmo com todo o medo que ele estava malhando trigo no lagar, mesmo diante de todo o medo, de toda a insegurança que ele estava vivendo, mas ele estava ali como uma pessoa de coragem, decidido a viver um novo tempo na sua vida, tentando salvar e alimentar a sua família. Então Deus vê o coração daquele homem, e por causa disso vem uma visitação de Deus sobre ele, e Deus então chama ele de homem valente, e começa a designar Gideão para um tempo de vitória, um tempo de restauração do povo de Israel. Que coisa linda poder observar isso. Porém Gideão vai passar por algumas provas, inclusive de milagres que iriam acontecer, e que agora precisaria da dependência de Deus. Nós precisamos entender isso. Então deixa eu tentar te explicar aqui algo, em cima do texto que nós vamos ler. Eu quero que você entenda isso. Tem certas vitórias que nós vamos viver, que vai ser pelo nosso esforço, muito embora Deus possa estar no milagre, mas vai ser por decisões de coisas que nós vamos ter que tomar como posicionamento. Mas o que eu quero falar para você hoje é de milagre sobrenatural, porque esse milagre que às vezes nós entramos com nossa parte, é um milagre que eu poderia dizer, um milagre que envolve a força humana, mas o milagre sobrenatural é aquele milagre
quando nós perdemos as forças e Deus entra com a sua intervenção. Quantos estão comigo? Sabe, tem coisas que nós saem do nosso controle, e é aí onde Deus vai entrar com a sua provisão e a sua maneira de fazer. Então olha só o texto de Juízes, capítulo 7, de 1 a 2, e vamos ler então esse texto. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Orad. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem muita gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Sabe o que vai acontecer aqui em cima dessa situação? É aquele momento em que Gideão, depois de tocar a convocação, ele alcança muitos homens com um grande exército de 30.000 homens para poder servi-lo. E de repente Deus diz assim: olha para esse número, diz assim, é muita gente para alcançar aquilo que eu quero fazer, é muita gente. E Gideão deve ter pensado assim: poxa, mas pelo grande exército do inimigo é pouca gente. Mas Deus está falando assim: olha, se eu deixar que isso aconteça dessa forma, vocês poderão pensar que foi a força de vocês que alcançou essa vitória. Por isso é algo que precisa ser sobrenatural. E agora sai da dependência do homem e agora vai para a dependência de Deus. Que coisa linda de se entender. Queridos, eu posso pensar assim, que quando nós nos esforçamos, sabe, é aquele momento em que você talvez se dedicou, que você desejou uma vitória. Vamos dizer que essas vitórias, elas poderão ser vitórias naturais, mas quando eu falo de um milagre, que nós não precisamos fazer nada, que nós entramos na dependência de Deus, esse é o milagre sobrenatural. É o que nós vamos falar hoje, é desse milagre sobrenatural, é o que nós esperamos, é desse milagre que eu quero falar hoje com você, porque aquele milagre que a nossa parte ainda pode ser esse milagre natural, onde às vezes nós entramos com a nossa parte. Tem certos milagres que acontecem assim: de repente você tem uma prova, você tem um concurso, aí você estuda, ora, pede a Deus, e você vai lá e passa, deu tudo certo, você agradece a Deus, e Deus vai falar assim: eu ajudei sim, mas também você fez a sua parte. Que legal quando a gente faz a nossa parte. Mas eu não estou falando desse tipo de milagre. Talvez um milagre em que você quer muito um trabalho, você está sonhando com algo, você quer estruturar a sua vida, você quer alguma coisa diferente, e você coloca o currículo nos lugares, você conversa com alguém, talvez pede para uma pessoa, e aí você até vai, conquista aquele trabalho, é uma vitória muito grande, e você diz: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ajudou. E verdadeiramente Deus pode dizer assim: eu te ajudei sim, mas também você fez a sua parte, foi muito bom. Muito embora seja um grande milagre, mas eu não estou falando desse milagre, estou falando de um milagre sobrenatural, algo que vai acontecer sem
você fazer nada. Olha para o seu irmão e diga assim: sem você fazer nada, Deus vai na frente e faz com que aconteça algo que está muito dentro do seu coração. Tem algo que está queimando dentro do seu coração, que você gostaria muito, que você, olhando pelo natural, diz assim: é impossível. É esse milagre que eu quero falar, que vai acontecer na sua vida hoje. É desse milagre. Esse foi um milagre que Gideão experimentou. Um milagre que ele, à vista da força humana, era impossível, mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que entende que Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Então Gideão, ele recebeu esse tipo de milagre. Ele recebeu a visita de um anjo que lhe disse algo, que ele iria destruir os seus inimigos. Foi uma visita de um anjo de Deus na vida de Gideão. Porém, ele não disse como seria. Ele só chegou para Gideão e disse assim: olha, Gideão, eu estou vendo o teu coração, vai na dependência de Deus, e tudo que você desejar vai acontecer. Olha só a visita do anjo ao Gideão em Juízes capítulo 6, verso 12. A Bíblia diz então lá: então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele está trazendo à sua memória toda a história daquilo que ele ouviu contar. Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu que está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Mas mesmo ouvindo tudo isso, imagina um anjo chegar visitando você, talvez você recebendo uma palavra de Deus no seu coração, ouvindo talvez uma palavra do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, dizendo a você que você vai receber o seu milagre. Mesmo assim, ouvindo a voz do anjo, andando ali, vendo o anjo de perto, Deus falando com Gideão, mas Gideão ainda pede prova a Deus. Essa é a nossa parte humana. E Gideão então responde, Juízes capítulo 6, 17, 36 até o 40. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. Então Gideão disse: ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dele estiver seco,
então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangado. Meu Deus do céu, eu acho que Deus já estava assim: o que esse rapaz está querendo? E ele diz: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite, e a lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Meu Deus, queridos, às vezes queremos todas as provas para nos sentirmos seguros. Talvez a gente vai precisar mesmo disso, e Deus vai nos levar a uma dependência. O que Deus está querendo aqui é nos levar para a dependência, porque Ele vai mostrar verdadeiramente que Ele é Deus da nossa vida. Muitas vezes nós vamos passar por situações. Então, quando você vê essa situação, onde Gideão agora vai passar pela essa prova diante de Deus, é como se ele estivesse pedindo sinal para Deus: é o Senhor mesmo que está comigo, sabe, para que ele pudesse sentir segurança de que Deus era Senhor na sua vida, e que o milagre que ele tinha sido proposto, ele ia receber, ia ser alcançado. Muito embora a gente olhando para Gideão pensando assim, parece que é incredulidade, mas não é. Ele está só firmando a sua fé, dizendo: eu quero certeza que o Senhor vai fazer isso, porque se eu tiver segurança naquilo que Deus vai fazer, estarei certo de que eu entro numa dependência de Deus e vou sair seguro. Então, olha o que você vai ouvir em Juízes capítulo 7, do verso 2 até o verso 3. A Bíblia diz que o Senhor Deus disse a Gideão, quando ele chega, olha que situação agora Gideão vai passar, porque Gideão estava se sentindo, muito embora, depois de tudo isso, todas essas provas, ele agora sente segurança com 30 e poucos mil soldados, e Deus então vai colocar Gideão à prova, porque ele colocou Deus à prova, agora Deus vai fazer com que Gideão possa depender de Deus. Quantos estão comigo aqui? Às vezes você fez prova de Deus em alguma situação, mas Deus também vai te colocar à prova, para saber como é que está a sua dependência dEle. Muitas vezes nós queremos muita segurança para a realização dos nossos milagres, e Deus quer que a gente se posicione olhando para Ele. Olha só então o que Deus faz com Gideão. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceriam sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Giboá e volte para casa. Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, e só 10 mil ficaram ali com ele. Imagina, tu tinha 32 mil soldados, e de repente 20. Era a mesma coisa de eu chegar aqui para vocês e dizer: gente, é o seguinte, a gente vai ter que enfrentar uma situação. Agora, os que tiverem com medo já podem ir para casa. Os que ficarem com coragem, fiquem, porque então de uma
levada, já foi 22.000 homens embora, e ficaram só 10.000 ali. Agora, deixa eu te dar uma revelação que Deus colocou no meu coração, muito poderosa aqui, muito poderosa. Às vezes, Deus ele vai tirar pessoas de perto. Deus vai tirar pessoas de perto dos nossos relacionamentos, porque elas podem impedir de recebermos os milagres que Deus tem para nós. Foi isso que Deus falou muito forte no meu coração. Às vezes, a gente está achando que a segurança está em pessoas, e Deus tira essas pessoas dos relacionamentos, sabe para quê? Para te levar à dependência de Deus. Eu já passei por isso. Achei que a minha segurança estava em pessoas, e Deus foi lá, tirou essas pessoas, para que Ele pudesse me dizer assim: olha, você tem gente que pode atrapalhar o milagre que tem para você, gente que pode atrapalhar o milagre que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo isso? Às vezes, a gente, ao perder relacionamentos, ou perder pessoas, a gente acha que está em desvantagem, e Deus está só construindo algo para nós. É muito sério isso, né? Que bom que a gente aprende com Deus. Agora, olha só, continua o processo na vida de Gideão, não para ali. A Bíblia continua dizendo ali, em Juízes capítulo 7, do 4 até o 8, vamos ler lá. A Bíblia começa a dizer assim: e o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, porque ele olhou, poxa, 10.000 soldados, já estou em muita desvantagem, porque era inumeroso o exército do inimigo. Aí ele diz assim: leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharão para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300, mas eles ficaram com toda a comida, todas as cornetas, o acampamento dos midianitas estavam abaixo deles no vale. Olha só, meu Deus do céu, se já era pouco 10.000, imagina agora indo embora todos. Quantas vezes nós passamos por essas situações? A minha segurança ainda estava que eu tinha pelo menos 10, mas Deus assim: olha, não vai ser com esses 10, é gente demais, Gideão. Deixa eu te dar outra chave aqui, para você entender. Deus vai te fazer enxergar que tem pessoas perto de você, que pelo comportamento, ou por algumas gestos, ou alguma situação, que essas pessoas, elas não são confiáveis, e que às vezes Deus vai ter que despedir essas pessoas dos teus relacionamentos, porque às vezes você está olhando pela aparência, e Deus está olhando o coração. Deus olha o coração, porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida tem que ter pessoas de fé.
tem que ser pessoas que estão junto com você, tem que ser pessoas que entendem que Deus tem esse milagre para a sua vida, e Deus vai fazer na sua vida algo poderoso, e vai gerar pessoas de fé perto de você. Lembra lá de Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo? A Bíblia relata lá, que Jesus chegou com os discípulos. Quando ele chegou, existia um chororô, porque a menina tinha morrido, e todo mundo lamentando, chorando, né? Inclusive naquela época era até feito pago para as pessoas chorarem nos velórios, né? Para trazer mais comoção, e estava todo mundo ali em choro. E aí Jesus chega e diz assim: ó, despede todo mundo, entra para dentro da casa só 3 discípulos, o pai, a mãe e Jesus. Por que Jesus fez isso? Porque todos aqueles que estavam ali só eram espectadores do milagre, mas aqueles que estavam entrando com Jesus, o pai e a mãe, queriam muito o milagre, e eles estavam convictos em fé que Jesus entrou ali para fazer, e os discípulos que estavam com Jesus, que estavam concordando com aquele milagre. Muitas vezes nós temos muitos espectadores perto de nós, os milagres que vão acontecer na nossa vida. Gente, eu quero dizer para vocês, quando Deus vai realizar milagre, às vezes Ele vai trazer sinais para nós, inclusive pessoas que precisam estar muito ligadas. Então, deixa eu contar um negócio para você: não conte seus segredos para ninguém, não saia esparramando aquilo que você quer como milagre na sua vida, talvez compartilhando com todas as pessoas, porque nem todas as pessoas sonham os sonhos de Deus para a sua vida, e nem todos às vezes vão querer te ver vivendo esse milagre, porque milagre sobrenatural é um milagre que mexe com o mundo espiritual. A ressurreição daquela menina foi uma dessas situações que aconteceram, que mudou o mundo espiritual. Nós precisamos pensar nisso. Agora, vamos voltar para o Gideão, porque Gideão agora, ele está nesse momento em que ele pega os 300 e diz: e agora, Senhor, o que vai acontecer? O Senhor está dizendo que vai ser um grande milagre, eu preciso entender isso. E a Bíblia então vai relatar, nós estamos só lendo uma Bíblia hoje, né? Em Juízes capítulo 7, de 9 até o 15, olha que história linda que o Senhor vai começar a relatar aqui, de Gideão. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória a você, mas se você estiver com medo de atacar, olha que Deus maravilhoso, mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto o Purá e o seu ajudante, você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, era uma multidão, como uma nuvem de gafanhoto. Olha só, imagina aquela imensidão de soldados ali. Eu estou trazendo uma configuração para você entender quem é Deus. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho.
a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos. Uau! E agora ele tem convicção e certeza. Às vezes a gente ainda está em dúvida sobre os milagres, mas deixa eu te dar outra revelação que Deus falou no meu coração. Eu não sei, pelo menos eu fico muito assim, quando eu estou esperando algo muito de Deus, um milagre sobrenatural, eu fico ligado, sabe, para ouvir um sinal, talvez uma conversa de alguém. Eu não sei você, mas se você já foi em algum lugar e você já ouviu alguém conversar sobre uma situação que parece muito com aquilo que você gostaria de viver, e alguém está falando, é como se Deus estivesse usando aquela pessoa para trazer um sinal para você. Foi o que aconteceu aqui com Gideão. Ele vai e ele ouve alguém falando de um sonho, de como iria acontecer, e por causa disso ele decide, entendeu que realmente Deus levou ele para aquele lugar, para ouvir. Deus levou Gideão no lugar certo, para ele ouvir sobre o milagre que Deus tinha para ele. Eu posso te falar algo aqui, um segredo que Deus quer te revelar hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te trouxe aqui hoje para revelar segredos que Ele está preparando saída para os seus milagres. Sabe o que Deus está falando? É isso aqui hoje para ti. Talvez você veio para aqui hoje, sabe, só por causa dessa palavra, para Deus te fazer entender que o milagre que Ele tem para você é sobrenatural, não vai depender de homens. Às vezes você está esperando algo acontecer, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir acolá, eu tenho que fazer isso. Ei, às vezes você só precisa de uma coisa: ir para os pés de Jesus. Você só precisa ir para diante de Deus, porque às vezes nós estamos em busca de soluções pelos homens, e Deus está dizendo para você hoje: o milagre sobrenatural da sua vida, da sua casa, da sua família, ou que seja dos seus negócios, seja o que você está pedindo como um milagre para Deus, não vai passar pelas mãos de homens, é exclusivamente de Deus. Meu Deus do céu, olha só o resultado de alguém que confia em Deus. Juízes 7, de 15 a 22, vai contar a história agora desse milagre. Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se, adorou a Deus, então voltou para o acampamento dos israelitas e disse: levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer,
Quando eu e o meu grupo tocarem as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam as tochas na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas. O Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Que milagre! Não precisou lutar, não precisou fazer nada. Diga para o seu irmão que está perto de você: você quer entender qual é o milagre que Deus tem para a sua vida? Pergunta para ele: você quer entender? Dependa de Deus. Ouça a voz de Deus. Esse é o tipo de milagre que eu preciso para a minha vida. É aquele milagre que eu não preciso fazer nada, eu vou ficar só olhando, sabe? É naqueles momentos em que você olha, diz não tem mais jeito, porque agora é dependência de Deus, é aí que Deus vai começar a entrar para fazer. Quando você entrega, quando você diz não tem mais jeito. Sabia que Deus gosta de situações assim? Quando você entrega as forças, é aí que Ele começa a agir. Porque às vezes quando nós ainda estamos, com força, tentando fazer do nosso jeito, mas gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque olha que milagre, olha que coisa linda, olha Deus agindo na vida de Gideão. Gideão se tornou o rei ali para eles, aquele momento ali, eles estavam tentando agora dizer, poxa, olha o que Deus fez através de Gideão. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas situações. Deixa eu te dar uma advertência aqui, que aconteceu na vida de Gideão. Depois de tudo isso, dele ter experimentado todo esse milagre, eu queria te dar isso como advertência, para você ter um cuidado muito especial. Olha o que acontece na vida de Gideão. Não deixe, eu queria dizer isso para você, não deixe que o seu milagre, o milagre que Deus fez na sua vida, se torne um ídolo para você, porque foi isso que aconteceu na vida de Gideão. Se você ler aqui, Juízes 8, 22, é porque eu fiquei lendo todo esse capítulo, todos esses capítulos, todo o livro de Gideão, eu li essa semana, eu fui lendo, e Deus foi mostrando todas essas coisas. Olha o que vai falar aqui, Juízes capítulo 8, 22 até o 27, vamos ler para nós fecharmos. Diz assim: os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas. Olha só, não foi Deus, portanto, seja nosso governador, e depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: olha que coisa bonita, eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Lindo demais. Poxa, eu fiquei assim, que homem, de honra. Que homem de honra,
que coisa linda. E continuou: mas vou fazer um pedido. Aqui foi onde o rapaz se perdeu. Diz ele lá: cada um me dê um brinco que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa, e cada um pôs nela brincos que tinham tomado dos midianitas, os brincos de ouro que Gideão pediu, pesaram quase 30 quilos. Isso foram os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também com os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo. Meu Deus do céu, está vendo? E fez um ídolo, e colocou em Ofrã, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Meu Deus do céu, quantas e quantas vezes eu tenho visto isso. Casamentos que foram restaurados, aí a pessoa começa a usar isso como se fosse o milagre que ela recebeu, se torna um ídolo para a vida dela. Famílias que foram reestruturadas, viram um ídolo. Milagres, eles podem ser contados, mas isso não pode se tornar um ídolo. Quantos estão entendendo isso? Temos que tomar muito cuidado. Como você está construindo a sua vida? Quais são os milagres que você espera, que você precisa? Saiba, Deus vai fazer esse milagre. O pessoal do louvor pode vir? Deus vai fazer esse milagre. Agora, não permita que esse milagre se torne um ídolo para a sua vida, que isso não se torne como se fosse algo que vá roubar aquilo que é para ser de Deus. Quantas e quantas vezes nós temos visto isso? Sabe, quando o Daniel estava cantando essa canção, essa por última, né? Você falou do nome de Jesus, né? A gente pode cantar ela? Eu fiquei desenhando na minha mente. Jesus, porque agora, gente, as nossas batalhas, o Espírito Santo que está na nossa vida, que nos convence, Jesus que está na frente, cumprindo todos os propósitos, mas eu fiquei imaginando Jesus chegando lá no inferno para tomar a chave da mão do diabo. Cadê o baterista que estava lá na bateria? Vai lá, baterista, rapidola. Olha só, Jesus chegando, sem baterista eu não posso, tem que ter baterista. Jesus chegando lá no inferno, porque eu quero a bateria para fazer tum, porque Jesus é poderoso, né? Vamos lá, vamos ver se dá certo aí. Ó o pezinho, Jesus chegando no inferno. Ó o pé dele, não, calma aí. Agora, ó o pé, agora. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Tomou a chave da mão
no diabo, e agora Ele deu a você a autoridade para milagres, porque foi isso que Jesus fez. Ele foi lá conquistar tudo que era direito. Ele vem, se reúne com a igreja em um momento. Ó, Jesus voltando para se reunir com a igreja, vamos lá. Mais forte, filho, porque Jesus chega para reunir com a igreja. Sabe qual foi o primeiro passo dele ali em Mateus 28, quando ele chega para se reunir com a igreja? Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu dou a vocês, vão e façam discípulos, ensine as pessoas, olha, batize eles, treine eles, faça com que eles avancem, porque o reino vai crescer. Vocês têm toda a autoridade, eu constituo vocês, olha a chave aqui, eu entrego para vocês. Então o que eu preciso hoje para manifestar os milagres? É crer que eu fui chamado. Foi assim na vida de Gideão. Jesus visitou ele, o anjo do Senhor foi lá visitar ele, e ao visitar ele, chama ele de homem corajoso. Tem alguém que é corajoso aqui? Que quer viver milagre?